Continuando, existem pessoas em vosso sistema achando que estamos aqui para disseminar o medo, mas nós temos uma opinião diferente. Não queremos assustar ninguém, queremos simplesmente informá-los. Se entrarem num quarto escuro e escutarem sons estranhos, podem sentir medo. Contudo, se acenderem a luz e virem o que está provocando os sons, a situação não será mais tão assustadora. Nós queremos informá-los com quem estão lidando. A luz é a informação, a ignorância é a escuridão. Queremos vê-los trabalhando na luz, não nas trevas. Esse trecho aqui faz muito sentido pra mim, principalmente na minha vida, porque assim, eu já tive várias experiências aqui espirituais e paranormais, que essa sensação que se menciona da gente ter medo quando escuta alguma coisa no escuro, ela faz muito sentido, principalmente no começo da minha adolescência, quando essas coisas começaram a aflorar bastante. Nossa, eu sentia um medo terrível quando eu escutava alguma coisa assim, sabe? Eu, quando eu era muito criança, por conta dos meus parentes ficarem me passando muito medo e tal, e eu sem entender, porque já desde criança eu via coisas, escutava coisas, isso me causava medo, porque diziam pra mim que era fantasma, que era um monstro que ia me pegar, que era um bicho, né? Até por volta dos meus 18, 19 anos eu ainda tinha muito medo. E depois, quando eu vivi uma experiência onde eu sofri um ataque de uma legião num lugar onde eu morava, eu acabei mudando de lugar porque eu não conseguia lidar com aquelas forças ali, né? E eu cheguei à conclusão naquele momento que eu deveria aprender a lidar com essas coisas. Precisaria buscar aprender como lidar com forças assim, desse tipo, né? Com forças espirituais, com forças malignas, né? Com forças cósmicas até, porque até então, nessa época eu estava começando a me aprofundar mais nesses ensinamentos, né? Então, assim, hoje pra mim é uma coisa muito tranquila. De alguns 8 anos pra cá, talvez menos, uns 6 anos pra cá, eu passei a administrar melhor isso ao longo da maturidade, né? E eu não vejo mais essas coisas como algo que me faria mal. Porque quando você tem a sua energia vibracional alta, dificilmente seres que têm qualquer tipo de ação maligna com você vai poder te atacar. E quanto mais eu comecei a estudar, me aprofundar mais, eu senti que isso me preparava ainda mais para as coisas que aconteciam, né? E fico muito feliz, isso aqui faz sentido, né? Que luz é a informação. Mais pra frente vai ter um capítulo explicando exatamente o que isso aqui quer dizer, né? Vamos passar aqui pro próximo. Estamos trabalhando com vocês porque queremos elevar nossa consciência para uma liberdade maior de vontade e de expressão. Da mesma forma que vocês têm como missão mudar o sistema em que estão, nós também temos como missão mudar o nosso sistema. Não abandonamos nosso propósito. Como já dissemos, viemos do vosso futuro e, sob certos aspectos, temos as mãos atadas. A necessidade de ajuda é mútua. Vocês, como membros da família da luz, podem instituir, implementar ou inserir novas grandes probabilidades na cadeia de realidades que irá implodir nos próximos 20 anos nesse setor da existência, porque vivem fisicamente nesse planeta. É através de vocês que a transformação irá ocorrer. O que fizerem agora, assim como o que acontecer com a Terra, nos afetará enormemente. Se a gente fizer uma alusão aos Anunnakis aqui com essa expressão, a gente vai ver muita similaridade, né? Porque aqui a gente está vendo seres seres de luz que são a nossa evolução ao longo dos anos, aí, dos éons, vamos dizer assim, porque aqui eu entendo que a evolução deles devem ter ocorrido por muitos e muitos anos para eles chegarem nesse nível. E quando ele menciona que eles têm a preocupação com as nossas atitudes aqui, como que a gente lida com o nosso planeta, como que a gente gerencia ele, como que a gente cuida dele, faz muito sentido quando a gente faz uma alusão à história dos Anunnakis, né? Porque os Anunnakis, o planeta Nibiru, eles tinham essa mesma preocupação. Então tudo que eles fizeram para poder reconstruir Nibiru, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas você pode pesquisar depois. Nibiru tinha um problema na sua atmosfera e eles precisavam de todo o ouro atômico que tinha na Terra para poder reconstruir a atmosfera deles, né? Então eles passaram vários chars
cerca de 3.200 anos cada char, né? Para poder reconstruir todo o mundo deles através da Terra. E cada char que passava, eles tinham que lidar com essa questão aqui, porque existiam os Nibiruanos que vinham para a Terra, e com os deuses que aqui estavam, eles trabalhavam nesse processo de evolução do planeta Terra, porque eles investiam em tecnologia aqui, para que pudessem, ao mesmo tempo, evoluir também o planeta Nibiru, né? Tanto nas questões de aprendizados e tecnologia. Então faz sentido. Então quando a gente pensa no futuro e vê, por exemplo, um livro assim, pode a gente entender que talvez nós no futuro estamos voltando aqui no passado para tentar consertar alguma coisa lá na frente, né? Faz muito sentido esse trecho que a gente te lê aqui. Estamos aqui para dar assistência, ensinar e evoluir enquanto atravessamos esse processo juntos. Estamos expondo nossa versão dos fatos para os levar a uma conscientização mais elevada. Não pretendemos afirmar que somente esta é a versão correta. Todo este ensinamento está sendo ministrado com um objetivo maior em nossas mentes, e as histórias que vamos contar-lhes foram designadas para elevá-los a um plano superior de consciência. Esta é a nossa intenção. As palavras que escolhemos e os conceitos que transmitimos são entradas para códigos profundamente arquivados dentro dos vossos corpos. Eles estão esperando que as perguntas sejam formuladas para poderem começar a ressoar as respostas internas, para que vossa memória celular possa começar a recordar o que um dia já soube. À medida que formos falando, vocês irão se lembrar. Gostaríamos, enquanto falamos com vocês, que expandissem a vossa definição da realidade. Contudo, nunca tomem o que dizemos literalmente. Sigam sempre a espiral maior que estamos pretendendo criar, que lhes permite ver em um quadro mais amplo. Nunca parem onde definimos uma ideia, pois estamos aqui apenas para abrir vossos paradigmas, vossas jaulas, para que possam começar a encontrar a ativação do conhecimento real, do verdadeiro conhecimento que está arquivado dentro de vocês, e é aí que reside a informação, e nós viemos despertá-la. Esse trecho aqui, ele me lembra de uma coisa que acontece muito comigo, não sei se você já passou por isso. Eu tenho algumas lembranças dentro de mim que elas começaram a aparecer desde quando o meu segundo lapso ali de expansão de consciência, né? E eu tenho, por exemplo, uma memória dentro de mim que eu me lembro exatamente desde quando eu era criança. Essas memórias, elas estavam bem lá no fundo. Eu via tudo aquilo, mas eu não entendia o que significava. E aí, ao longo do tempo, né, o aprendizado, a evolução da minha consciência, eu tenho uma memória, por exemplo, de quando eu estava nascendo, por exemplo. Eu me lembro quando eu estava na barriga da minha mãe. Então, assim, voltando um pouco além disso, eu tenho uma outra memória que assim, ela simplesmente começou a aparecer na minha cabeça, eu não entendia muito porquê. E aí um dia, quando eu fui num centro espírita, eu escutando lá uma palestra, os médiuns falando sobre esse processo, né, de que quando a gente vem pra cá e tal, tem toda aquela coisa elucidativa, né, que quando você veio pra cá, o anjo virou as costas e a asa tocou na sua testa e você esqueceu tudo. Eu tenho uma lembrança que, assim, eu falo dela como se eu estivesse lembrando aqui. Em um outro momento eu vou gravar um vídeo só pra falar disso daí. Que eu me lembro exatamente que eu estava num lugar e era como se fosse tipo assim, uma câmara de criogenia. Só que não era desse jeito como a gente vê nos filmes, era como se fosse um quarto e nesse quarto ele tinha uma luz branca, né? E para quem sabe, né, a luz branca, ela é a presença de todas as cores, então quando a gente ouve ele falar que a luz é informação, faz sentido o fator luz branca, né? Porque a luz branca contém toda a informação, contém todas as cores. Se você pegar todas as cores e misturá-las, elas vão formar a cor branca, né? E era um quarto assim, completamente branco, e eu via várias pessoas assim, e isso muito antes de saber quem eram os pleidianos aí, né?
eram pessoas que elas tinham as mesmas aparências assim. E eu via aquelas pessoas deitando naquelas camas ali e assim, conectavam tipo um fio na cabeça delas, aonde é tipo aquele exame que a gente faz no médico, acho que é encefalograma, se eu não me engano, que eles colocam os eletrodos na cabeça da gente, era alguma coisa daquele tipo. E eu via essas pessoas entrando, deitando nessas camas ali, e essas camas elas entravam, assim, elas embutiam na parede. E ali, simplesmente assim, como era tudo muito bem feito, a pessoa, quando ficava dentro daquele casulo ali, quando era fechado aquele compartimento, você não conseguia ver, não tinha como você chegar ali, olhar e saber onde a pessoa estava. Era tipo meio camuflado, né? E eu me lembro de estar ali, e assim, as pessoas elas tinham as mesmas aparências, assim, elas vestiam sempre roupas brancas e tal, como se fossem túnicas, e elas tinham as cabeças raspadas, e eu me lembro exatamente que as mulheres, elas tinham a diferença dos homens, é que as mulheres elas geralmente usavam brincos, uns brincos compridos assim, meios em formato de elipse, e lembro que eles tinham os olhos azuis assim. Por isso que eu tenho uma sensação muito estranha quando eu olho para espelho, sabe? Eu não gosto muito de espelho, porque todas as vezes que eu olho no espelho eu tenho a sensação que eu não estou olhando para mim, como se a imagem que eu vejo ali não fosse eu de verdade, sabe? E assim, desde quando eu comecei a me aprofundar mais nesses últimos 3 anos aí, elas começaram a ficar mais nítidas. E várias outras lembranças vão vindo na minha mente, e acredito que talvez essa influência aqui, porque como ele diz, né, palavras, né, informações vão ser transmitidas pra gente, mas a gente não vai entender, então a gente não pode ficar questionando, mas o porquê isso, porquê aquilo. Essas palavras vão simplesmente ativar dentro da nossa mente as lembranças que nós temos, né? Como eu já falei aqui nesse canal num outro vídeo, o nosso cérebro ele é uma máquina, ele é uma tecnologia altamente sofisticada e complexa. O nosso subconsciente é quem comanda tudo isso, toda a programação é feita no subconsciente. E se você pegar um livro O Poder do Subconsciente, tem um trecho lá onde ele fala sobre a heterossugestão. Se você aplicar uma técnica que tem lá, você consegue convencer qualquer pessoa a fazer o que você quiser. Basta você heterossugestar na cabeça dela e isso vai ativar um gatilho nela que você vai configurar ela, entendeu? Então eu acredito que nós, biomecanicamente, né, nós somos um sistema orgânico, biotecnológico, aonde essas informações aqui que foram passadas faz muito sentido, né? E eu acredito assim, fielmente, para a gente finalizar o vídeo para não ficar muito extenso, eu acredito sim, fielmente, que a nossa existência ela foi projetada, né? Não há como simplesmente as coisas surgirem do nada. É por isso que é interessante, gente. A gente precisa, antes de tomar qualquer partido, antes da gente escolher exatamente qual caminho a gente quer seguir, a gente precisa primeiro analisar os fatos históricos, né? A gente precisa entender o que realmente aconteceu no passado, como é que realmente o mundo existiu, né, da forma como ele é hoje, como ele foi criado, na verdade, né? A gente precisa entender como que o mundo foi criado de verdade, como é que a raça humana foi criada, de onde surgiu esses termos deuses, né? É muito interessante. Eu sugiro a você que, se caso queira, estando livre das crenças limitantes, que você pesquise mais um pouco sobre as primeiras civilizações. Você vai entender que a primeira civilização originária e desenvolvida aqui na Terra pelos deuses, né, pelos deuses Anunnakis ali, foram exatamente a raça sumeriana, né? E daí elas foram se subdividindo e criando outras civilizações, né? Mas isso é um assunto para um outro vídeo. No próximo vídeo a gente continua falando mais sobre esse capítulo muito interessante aqui, que traz os ensinamentos que a gente precisa para expandir a nossa consciência.